A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem, uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado e Deus tem um plano grande na nossa vida, na sua, na minha, e é por isso que nós estamos aqui nesse momento, para falar do nosso Deus, que é maravilhoso, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, porque nós sabemos que vivemos tempos difíceis, mas aquele que se apega com Deus, a gente vai ver o mover de Deus na nossa vida. Então que Deus continue abençoando cada vez mais as nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. E por isso nós temos que ligar aqui na terra as coisas boas. E nós sabemos que as coisas boas elas só vêm da parte de Deus para nossas vidas. Porque Deus ele nunca faz o que é ruim. Deus ele só faz o que é bom para as nossas vidas. Ele só faz o que é bom. Mas para isso nós precisamos estar buscando ao Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra do Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor nos deixa bem claro que o inimigo ele anda em derredor, doido para tragar, rugindo como um leão, doido para tragar, para destruir, para matar. Porque o propósito de Satanás é somente matar, roubar e destruir. Esse é o único propósito de Satanás. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância somente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é poderoso. Então nós não podemos perder a oportunidade de estar falando de Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade de falar que o nosso Deus é bom. Nós não podemos perder a oportunidade de estar semeando a palavra de Deus, o Evangelho. Pois é o Evangelho de Jesus que cura, que liberta, que sara, que transforma. É somente a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus ela é viva. A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de João, capítulo 6, 63, que a palavra do Senhor, ela é Espírito. A palavra do Senhor, ela vivifica as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela transforma vidas. A palavra do Senhor, ela nos renova a cada dia e a cada momento. A gente observa o poder da palavra de Deus lá desde o começo das Escrituras Sagradas. Desde o começo lá de Gênesis, a gente já vê ali o poder da palavra de Deus. Porque no livro de Gênesis vai nos dizer que estava ali, o Espírito do Senhor pairava ali sobre as trevas. E o Espírito do Senhor ali, Deus fez tudo vir à existência através do poder da palavra de Deus. Então por isso nós não podemos nos abater diante da situação difícil, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele está sobre essa terra. A terra nós sabemos que a gente vê muitas coisas horríveis, muitas obras malignas, das trevas, da escuridão, que tem destruído muita gente, infelizmente, tem destruído muita gente, e é por isso que Deus tem deixado os luzeiros da terra, a luz do mundo, o sal da terra, ele tem deixado os seus remanescentes na terra. Ele tem deixado os seus servos de Deus e as servas do Senhor, ele tem deixado na terra. E é por isso que ainda a gente ainda vê ainda muitas coisas boas, porque Deus ele tem deixado ali como colunas pessoas que ele escolheu para pregar o Evangelho, pessoas que ele chamou, aquelas pessoas que ele chamou
diz a palavra do Senhor, porque Jesus fala que são muitos chamados e poucos escolhidos. São muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós sabemos que tem os chamados e tem os escolhidos. Mesmo os que são chamados, que não obedecem ao Senhor, não permanecem no propósito, mas a gente sabe que, porque tem os escolhidos que são salvos e tem o que é apenas chamados. Mas não é Deus que faz a separação dos chamados e dos escolhidos. Ele chamou a todos. E a vontade dele é que todos sejam salvos. Mas Jesus fala que não vai ser salvo todos. Vai ser muitos chamados e poucos escolhidos. Porque somos nós que nos fazemos escolhidos com as nossas atitudes. Nós é que nos fazemos escolhidos com as nossas atitudes. Porque Jesus deixa bem claro que vai chegar um grande dia. O grande dia do julgamento. Ele fala que os escolhidos vai ficar do lado direito. Ali. Um lado vai ficar ali. Uma parte vai ficar do lado direito. E outros vão ficar do lado esquerdo. Do lado direito vai representar ovelha. E do lado esquerdo ali vai ser os bodes. As ovelhas do lado direito e os bodes ao lado esquerdo. E Jesus disse que naquele dia ele vai dizer ali para os que estão à sua direita. Ele vai dizer: vem para cá, bendito do meu Pai. E os que estão ao lado esquerdo ele vai dizer: apartai-vos de mim. E ele vai dizer que os que estavam do lado direito, ele estava com fome, ele estava preso, ele estava sem teto, sem morada, e hospedaram, que ele estava doente e foram visitar, que ele estava preso, e os que estavam do lado direito foram visitar. E eles vão perguntar assim: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dizer para os que estão ao lado direito: quando vocês fizeram a um daqueles meus pequeninos irmãos, era a mim que você estava fazendo. Era a mim que você estava fazendo. E o do lado esquerdo ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer: eu estava com fome, eu estava preso, vocês não foram me ver. Estava doente, não foram me visitar. Estava com fome, não me deram comida. Estava nu, não me vestiste. Estava preso, não fosse me visitar. E eles vão dizer assim: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Aí Jesus vai dizer: quando vocês deixaram de fazer um daqueles meus pequeninos, era a mim que vocês estavam deixando de fazer. Aí a gente para entender quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. Pela vida daquelas pessoas que muitas das vezes se encontram na escuridão, se encontram nas trevas. Pessoas que muitas das vezes se encontram em caminhos tortuosos. Mas nesses meios aí, tem pessoas que Jesus escolheu. Tem pessoas que Jesus escolheu para poder ser um instrumento do Senhor nessa terra. E muitas das vezes, nós que conhecemos a palavra, muitas das vezes a gente tem menosprezado essas pessoas. Muitas das vezes a gente não tem dado a atenção que Jesus quer que a gente venha dar. E nós sabemos que nós podemos estar tirando uma pedrinha ali da coroa que Jesus quer nos entregar. Nós podemos estar tirando ali uma pedrinha da coroa. E muitas das vezes, como diz no Apocalipse, até ter cuidado para não perder a coroa. Porque nós sabemos que os tempos são difíceis. E nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. Nós estamos vendo muitos sinais de que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. A volta de Jesus está próxima, meus irmãos. Não podemos perder tempo mais com bobeiras.
Não podemos mais estar brincando. Não é tempo mais de brincadeira. É tempo de nós procurar nascer de novo. É tempo de nós renovar a aliança com o Senhor. Nós precisamos renovar a aliança com o Senhor. A cada dia a gente precisa nos renovar. Fazer uma nova aliança com o Senhor. Porque enquanto a gente está com vida, a gente está com toda a oportunidade nas mãos. Enquanto a gente está com vida, a gente está com toda a oportunidade nas nossas mãos. Só encerra tudo quando a gente morre. Agora, depois que a gente vier a morrer, aí não adianta ficar fazendo nenhum ritual de 7 dias, de 14 dias, 12 dias, 30 dias, não adianta mais. Não adianta mais acender vela, não adianta fazer mais tipo de coisa não. Porque a oportunidade é individual, salvação é individual, ninguém salva ninguém. A palavra do Senhor nos fala que nem o homem, nem o marido salva a esposa, nem a esposa salva o marido, a salvação é individual. Nós temos que cada um fazer a parte, e a parte que nós temos que fazer é pregar o evangelho a todo tempo. É falar que Jesus é bom a todo tempo. É nós buscar a face do Senhor a todo tempo. É nós buscar a presença do Senhor a todo tempo. Assim como Davi ele diz na Escritura que Deus poderia retirar tudo dele, tudo. Só não podia tirar a presença. Só não podia tirar a presença dele porque nós sabemos, ele conhecia um chamado de Deus, um que tinha sido chamado por Deus, que não tinha presença. Ele bem sabia, Davi bem sabia que tinha um chamado de Deus, que ele conhecia, que ele conviveu anos perto dele. Ele sabia que tinha um ali, que não tinha presença, e o que acontecia com ele. Ele sabia que Saul era rei, e foi escolhido por Deus, era ungido do Senhor, mas ele conviveu com ele e viu que sem a presença não adianta ter dinheiro. Sem a presença não adianta ter status. Sem a presença não adianta bens materiais. Sem a presença, Jesus fala que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então Saul era um. Saul, a presença foi retirada, mas ele era rei. Ele tinha dinheiro. Ele tinha pessoas ao seu redor, muitas pessoas. Ele tinha pessoas que prestavam serviço para ele. Ele tinha muita gente, mas porém, ele era fracassado, espiritualmente falando. Ele via ali a destruição aos seus olhos a todo tempo, porque ele já não tinha mais a presença. Porque ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu ali o melhor. E a gente vê que Jesus ele vai nos dizer no Novo Testamento que aquele povo que ele estava contemplando, que ele estava vendo, se aquele povo entendesse a visitação que ele estava tendo. Jerusalém, se vocês estivessem entendendo essa visitação nesse momento, mas eles não estavam entendendo. Eles não entenderam. Porque para nós entender as coisas de Deus, nós precisamos andar em espírito e em verdade. Nós precisamos andar em espírito e em verdade para nós entender as maravilhas que Deus ele fala conosco todos os dias. Porque Deus ele fala conosco todos os dias, a todo momento. Mas são poucos que têm esse entendimento. São poucos que percebem. São poucos que percebem a visitação do Senhor. São poucos que percebem. E aí a gente vai ver que Jesus ele está conosco todos os dias. Justamente aqui nesse momento nós estamos aqui falando da palavra de Deus, falando das Escrituras Sagradas. Ele está aqui conosco nesse momento. Aonde você vai estar ouvindo essa palavra de Deus, Deus ele está com você. O momento que você abrir aqui essa live que vai ficar gravada, Deus ele vai estar com você.
Deus ele está conosco. Deus ele é tão tremendo que ele usa as pessoas. E hoje tem essa oportunidade, essa grande porta, que é as redes sociais. Aqui como eu estou pregando aqui pelo Facebook, a gente vê que é uma grande porta para que a gente não venha colocar desculpa. Botar desculpa que eu não estou tendo oportunidade na minha igreja, não tenho oportunidade aqui, acolá, as portas estão fechadas. As portas nunca esteve fechadas para aqueles que Jesus chamou. Aqueles que Jesus chamou, as portas nunca vão estar fechadas. Sabe por quê? Porque Jesus ele é a porta. Jesus ele é a porta. E não precisa de outra porta maior. Porque ele é a maior porta que existe. Jesus é a grande porta. Então quando a gente quer falar de Jesus, nós podemos falar de Jesus, seja pelas redes sociais, seja nas praças, seja nos presídios, seja nos hospitais, seja nas ruas. Essa é a oportunidade. Eu não posso dizer que eu não tenho oportunidade. Também não estou preocupado com a oportunidade em lugar nenhum. Porque quem me dá a oportunidade é Deus. Deus sempre me deu a oportunidade de pregar o Evangelho. Desde quando Ele me chamou, eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho. E desde quando Ele me chamou, eu prego o Evangelho. E não vou parar nem por nada, nem por ninguém. Enquanto Jesus me dá vida, me dá força, me dá coragem, eu vou estar pregando o Evangelho. Porque foi essa ordem que Ele deu para os servos dele. E um dele que a gente é muito conhecido, a gente ouve sempre se falar, é de Josué. Josué ele teve a sua oportunidade. Ele era servo do profeta. Ele era servo de Moisés. E por ele servir tão bem, Deus escolheu ele para poder ficar no lugar de Moisés, para ser uma liderança. E Deus falou com ele que ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E aonde você pisar na planta dos seus pés, eu estou contigo. Eu não desampararei. Não te desampararei. Deus não nos desampara. Deus está sempre conosco. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho a todo tempo. Como diz o apóstolo Paulo, seja oportuno ou não, pregue o Evangelho. Seja oportuno ou não, pregue o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Jesus ele fala que os tímidos não entram no reino dos céus. E os tímidos que Jesus fala, não é aquela pessoa que ela não gosta muito de falar ou não tem muito diálogo. É aquelas pessoas que conhecem a palavra. É aquelas pessoas que sabem o poder que tem o nome de Jesus. É pessoas que sabem quem pode libertar as pessoas, que a gente encontra em vários lugares. Aonde a gente for, a gente vê as pessoas falando de sofrimento. Falando que sofre em diversas áreas da sua vida. Uns vai estar falando que é na sua vida conjugal, outros na vida sentimental, outros com seus familiares, problemas com seus familiares, outros falando que tem problema no ministério, outros falando que tem problema de saúde, outros falando que tem diversos problemas. E a gente saber quem pode ajudar aquela pessoa, e a gente saber quem pode socorrer aquela pessoa, e a gente não fazer isso, e a gente não falar de Jesus. Você está pensando que Jesus fica contente com isso? Você está pensando que Jesus fica feliz com isso? Não fica não. Jesus ele não fica feliz se a gente vier calar. Se a gente não vier falar do libertador, do poderoso. Jesus fala que onde tem 2 ou 3 falando o nome dele, ele se faz presente. Então quando nós vimos falar de Jesus, o nome de Jesus para aquelas pessoas, para as pessoas que se encontram tribuladas, Jesus vai se fazer presente ali na vida dela. Jesus vai libertar aquelas pessoas. Então nós temos que falar de Jesus. Jesus tem levantado muita gente anônimas para poder falar do nome dele, porque muitos hoje que já é conhecido, muitas das vezes hoje não quer falar. Muitas das vezes eles não falam. Então Jesus está levantando anônimos para poder pregar o Evangelho, para poder anunciar as boas novas. Nós temos que estar anunciando as boas novas. E as boas novas é o Evangelho, é a palavra de Deus, que transforma as vidas das pessoas, que faz a mudança de vida. Jesus ele é poderoso, ele não mudou, ele é o mesmo. Tem pessoas que elas dizem
que não ajuda outras pessoas porque não tem condição, porque não tem dinheiro. Outras dizem que não tem tempo. Então são muitas desculpas que a gente dá muitas das vezes para pregar o evangelho, para não pregar o evangelho. Mas aqueles que Jesus escolheu, como ele escolheu a Jonas, pode ter certeza que esses daí, algo vai acontecer, mas vai fazer o que Deus chamou para fazer. Pode ter certeza que os que foi escolhido como Jonas, não vai ter para onde correr, não vai ter para onde fugir, porque vai pregar, porque quem manda é Deus. Quem manda é o Todo-Poderoso. Ele é quem manda, ele é quem governa, ele é quem reina. Porque o nosso Deus, ele tem um plano maravilhoso na vida das pessoas. E Jesus ainda não voltou. Porque tem muitas pessoas que se encontram ainda nas trevas, no mundo do crime, das drogas, da prostituição. Muitas pessoas que se encontram ainda nesses meios. E Deus está levantando pessoas para entrar nesses lugares, para Deus levar nesses lugares para libertar essas pessoas. Porque a maioria, muitos hoje, renomados, eles não querem entrar. Muitos hoje, que querem viver de aparência, eles não querem entrar. Muitos até julgam aqueles que vão nesses lugares, nas cracolândias, para poder pregar o evangelho. Muitos até vai jogar por uma companhia que você esteja andando. Mas Jesus ele não faz acepção de pessoas. Por isso, quando Jesus estava pregando o evangelho aqui, com seu ministério aqui em terra, os fariseus ali julgavam ele porque ele estava sentado à mesa com um publicano, um cobrador de impostos. Estava ali andando com pessoas que, à vista da sociedade, era errado. Mas Jesus fala na palavra dele que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então nós sabemos que Deus, ele usa conforme ele quer, cada um conforme ele quer. Ele usa cada um conforme ele quer, porque o plano de salvação que ele veio trazer foi para toda a humanidade. Mesmo sabendo que nem todos querem, mesmo sabendo que muitos rejeitam, não vão querer, mas ele veio para salvar. Ele veio para salvar. E Jesus, ele é bom. Jesus, ele é maravilhoso a todo tempo. Que nós continuemos a pregar o evangelho, seja nas ruas, nas feiras, não importa o lugar, mas nunca diga que você não tem oportunidade. Nunca diga, porque Deus, ele não se agrada quando a gente vem dar desculpas, porque Deus vê tudo, sabe de tudo. Antes que a palavra venha à nossa boca, ele já sabe. Então não tem como a gente... Jesus, a palavra do Senhor nos fala que o homem não engana Deus. Pelo contrário, quando a gente pensa que está enganando, diz a palavra do Senhor que a gente está enganando a nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Então o nosso Deus, ele é maravilhoso. Por isso, meus irmãos, meus amados irmãos, eu já te peço em nome de Jesus que essa mensagem vai ficar gravada aqui. Eu não sei que hora você vai ouvir, nem que dia. Se é pela manhã, pela tarde, pela noite ou madrugada, não sei. Eu só tenho a certeza que aonde chegar essa mensagem, chega o poder de Deus. Porque o poder de Deus não depende de pessoas. O poder de Deus é de Deus. E ele usa quem ele quer, quando ele quer. E quando ele usa pessoas para pregar o evangelho através das redes sociais, aquela mensagem que fica gravada, ela edifica a todo tempo. Ela edifica a todo tempo que ela vai permanecer gravada. Aonde ela chegar pode ter 10 anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não importa, Deus vai falar naquele dia que aquela pessoa está ouvindo aquela mensagem.
Então é uma coisa que não se perde. É por isso que eu gosto de pregar a palavra pelas redes sociais, porque ela vai edificando pessoas. Ela vai falando, Deus continua falando ao longo dos dias. Ele vai continuar falando com as pessoas através daquela mensagem que ficou gravada. E se a gente for observar as escrituras sagradas, a gente vê que Deus deixou gravada a palavra dele, para ele falar com as pessoas a todo tempo, através daquela palavra que ficou gravada. Através daquela palavra dele que está nas escrituras, Deus ele fala de diversas formas, porque tem uma explicação, tem uma revelação em cima daquela palavra. E essa revelação, essa explicação, não vem da parte do homem, não. Ela vem da parte de Deus. Quando ela vem da parte do Senhor, a revelação, através da palavra dele, ela muda a vida das pessoas. Ela acontece. Ela acontece. Ela acontece porque ela veio da parte de Deus. Então ela transforma a vida a todo tempo. E é maravilhoso a gente aproveitar a oportunidade de estar pregando o Evangelho. É maravilhoso. Vamos continuar pregando o Evangelho. Por isso eu te peço em nome de Jesus que vocês compartilhem com outras pessoas, que você clica em seguir para poder ajudar aqui o canal, para que a plataforma entenda que o conteúdo é bom, que o conteúdo edifica, é coisa boa, é a palavra de Deus que nós estamos pregando. Por isso você já deixa o seu joinha, você já compartilha e aperta em seguir em nome de Jesus, que aí você vai estar nos ajudando. Esse que vos fala, o pastor Ivanilton, vai estar nos ajudando para que a plataforma venha distribuir para outras pessoas ser alcançadas, para chegar mais longe, melhor dizendo, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, ele é poderoso e maravilhoso. Deus, ele colocou uma palavra que está na Bíblia Sagrada no meu coração para compartilhar com todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Vou estar abrindo a Bíblia aqui, ou melhor dizendo, já está aberta, e nós vamos meditar nessa palavra em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5. A partir do versículo 33 diz assim: o parecer de Gamaliel. O parecer de Gamaliel é o título. E o versículo 33 diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar-se os homens por um pouco. E lhes disse: israelita, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra
vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. Glórias ao santo nome de Jesus. Então, no começo do cristianismo, depois que Jesus foi crucificado, as perseguições foram muito grandes. Depois que colocaram Jesus na cruz, mataram ele, não pararam ali de perseguir os discípulos de Jesus. Eles continuaram perseguindo. Como diz a palavra, eles queriam matá-lo. O propósito deles era matar, era destruir. Porque eles pensaram que foram eles que conseguiram matar Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou na cruz. A verdade é que Jesus Cristo se entregou. Era para ser cumprido o que estava escrito. O propósito que ele veio aqui à terra. Maria Ruth, Deus continue abençoando poderosamente. Eu sempre vejo aqui os seus comentários. Que Deus continue abençoando a senhora e toda a família. Em nome de Jesus. Abençoando todas as áreas da sua vida. E os apóstolos ali foram perseguidos o tempo todo. E Jesus falou para eles que eles permanecessem em Jerusalém. Porém, na meio daquelas perseguições, Jesus Cristo aparecia para eles. As multidões já não viam mais Jesus. As multidões já não viam mais Jesus. Mas os discípulos dele, os apóstolos e outras pessoas ali, via Jesus. E é aí onde a gente entende que quem realmente tem vida com Deus, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus, elas vê Jesus, ela vê Jesus se manifestando, ela vê o poder de Deus, ela vê os sinais que Deus vai mostrando que ela não está só, que ele não está só. E ali a gente vai vendo ali o mover de Deus, a mão de Deus ali, protegendo, livrando, abençoando. A gente vê ali que os apóstolos, eles viam Jesus. E Jesus confortava ele, mas a tribulação era muito grande. A tribulação era pesada. Por quê? Dá pra gente entender. Aqueles homens que botaram Jesus na cruz, que mataram Jesus, eles pensavam que podia acabar com todos eles. Mas o que aconteceu com Jesus, ele dele à cruz, era o propósito de Deus. Era para poder ali, ele nos comprar através do sangue. Jesus foi à cruz por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Ele veio nos salvar. E aquela condenação que era para nós, aqueles açoites, aquele sofrimento, toda aquela angústia que era para nós, Jesus ele levou ali na cruz. Por isso está escrito em Isaías 53, fala que Jesus ali na cruz levou as dores, as enfermidades, o sofrimento. E realmente ele levou. Mas muitas das vezes as pessoas se perguntam, mas por que ele levou e a pessoa está aqui sofrendo, padecendo? Por quê? Porque como é o título dessa mensagem, o título que eu coloquei aqui é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando para o bem. E a palavra do Senhor nos fala que o povo de Deus sofre por falta do conhecimento. O povo sofre por falta do conhecimento. Porque existem muitos irmãos, muitas pessoas dentro da igreja de Cristo que ela se encontra atribulada. Ela se encontra angustiada. Pessoas que não têm paz. Não é difícil nós encontrar pessoas assim. Irmãos, irmãs. Por quê? Porque não entende muitas das vezes o propósito de Deus naquela luta, naquela perseguição, naquela adversidade. Não entende. Porque a gente vê que a igreja ela começou assim. Os apóstolos eles foram muito perseguidos. Mas essa palavra nos deixa bem clara que no meio das perseguições,
Jesus ele está conosco. Jesus ele está protegendo. Jesus ele coloca a sua mão. Jesus ele nos fortalece. A perseguição que Deus permitiu na vida ali dos apóstolos era para que todos viessem ver o poder de Deus na vida daqueles homens. Era para que as pessoas viessem ver o poder de Deus na vida daqueles homens. Porque e o interessante, o que nos chama a atenção, é que os perseguidores daqueles homens, ali dos apóstolos, no começo ali da igreja de Cristo, os perseguidores deles não eram as pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Os perseguidores daqueles homens ali da igreja eram os conhecedores da palavra de Deus. E hoje, muitas das vezes, a gente vê pessoas se afastando, a gente vê pessoas, muitas das vezes, abandonando a Cristo por causa de pessoas. Não podemos abandonar a Cristo por causa de pessoas. Nós não podemos. Porque os perseguidores aí eram os conhecedores da palavra, eram os pregadores da palavra. E eles estavam perseguindo. Por que eles estavam perseguindo? Porque eles já não tinham a presença de Deus. Aqueles que pregavam, os fariseus ali, os chefes das sinagogas, eles ali, os sacerdotes da época, que perseguiam ali o Jesus e os discípulos, eles não tinham presença, eles tinham a palavra. Eles tinham a palavra, eles conheciam a palavra. Mas eles não viviam a palavra. Eles tinham a palavra, mas eles não tinham a presença. Tem muitas pessoas hoje que têm a palavra, mas não têm a presença. Ela não tem mais a presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus não vai perder tempo em estar perseguindo pessoas, em estar maltratando pessoas, em estar condenando pessoas. Pessoas que têm a presença, claro que ela não vai fazer isso. Porque ela entende, ela sabe claramente que a palavra do Senhor não muda. E o que é que Jesus fala? Com a medida que se mede, será medido. Faça com os outros o que você quer que faça com você. A palavra do Senhor é muito clara. Então quem realmente tem a presença de Deus, quem realmente tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai perseguir ninguém. Ela não vai maltratar ninguém, porque ela sabe que a recompensa vai vir. Ela sabe que a colheita vai vir. Porque a palavra fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que nós está plantando, nós vem a colher. Não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente escapar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Essa é uma plantação que não tem como nós pagar por outras pessoas para fazer, não. Essa é a plantação que Jesus fala, nós mesmos é que vamos colher. Nós mesmos quem vamos colher. Então, aqueles homens perseguiam os apóstolos, mas porém, eles percebiam que eles não conseguiam deter. Eles não conseguiam parar aqueles homens. Eles botou os apóstolos ali, botou deles ali na prisão. E botava ali muitas pessoas, muitos guardas ali, as escoltas para poder vigiar aqueles homens. E quando ia lá para pegar, não tinha mais ninguém lá. Aqueles homens tinham saído de lá. Sabe onde é que aqueles homens estavam? No templo pregando. Deus mandava eles voltar para o templo pregar. E eles não eram o chefe do templo. Eles eram ali apenas o instrumento de Deus. O chefe do templo eram os que tinham a palavra. Eram os perseguidores. Os que comandavam ali o templo, eu estou falando do ser humano, do homem. Os que comandavam ali o templo, ali, que estava à frente do trabalho, como se diz, eram os perseguidores. Mas Jesus mandou eles aonde? Jesus mandava eles ir pregar o evangelho. E justamente por eles não eles quererem prender ele para matar, para julgar, como fizeram com Jesus, e não conseguir, ele estava furioso. E neste momento aí nós lemos aí, Atos capítulo 5, a partir do 33, ele estava furioso e queria matar. Mas Deus sempre tem os seus instrumentos. Deus usou ali a Gamaliel, e como ele ouvia, ele era um mestre da palavra, da lei, ele disse, gente, deixa esses homens quietos, deixa esses homens de mão. Porque se levantou pessoas aqui dizendo que era alguma coisa, e teve muitos seguidores, 400, e teve outros que se levantou, e teve outros seguidores, mas eles não aguentaram, eles se acabaram, foram destruídos. Mas quando realmente é de Deus,
Ninguém pode parar. É isso é que Deus ele nos fala. É isso que Jesus está nos falando. Que quem realmente se esforça para viver a palavra, porque para andar na presença tem que se esforçar para viver a palavra. Para ter vida com Deus tem que obedecer a palavra. Para andar debaixo dessa proteção tem que obedecer a palavra. Então, aqueles que se esforçam para obedecer a palavra, pode ter perseguições de todos os lados. Pode se levantar de todos os lados. Não vai conseguir parar, nem destruir aquela pessoa que anda na presença de Deus. Aquele que se esforça para obedecer a Deus. Ninguém pode parar. Ninguém. E aí Gamaliel despede desses homens de mão. Porque se esse conselho, ou seja, se essa obra, como ele diz, esse conselho, essa obra, ou seja, se essas pessoas é de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. Se essas pessoas é de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. E quem vai vencer alguém? Quem é esse alguém que vai vencer a Deus? Ninguém. Então, quando a pessoa realmente tem vida com Deus, as pessoas que tentam destruir vai se achar lutando contra Deus. E ninguém vence a Deus. Deus ele é poderoso, ele é soberano. É ele quem manda e desmanda. É ele que tem o poder da vida e da morte. É ele que é o Todo-Poderoso. Então, diz a palavra do Senhor que aquele povo concordaram. Os perseguidores ali, os sacerdotes, os maiorais ali da época, concordaram. Aí chamaram eles, deram um couro neles, no linguajar de hoje, açoitaram eles, como está escrito, e mandaram eles embora, e não falar mais do nome de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que eles falaram no nome de Jesus. Eles estavam no templo todos os dias. Eles estavam ali pregando de casa em casa. Eles estavam sempre falando de Jesus. Diz a palavra do Senhor que eles saíram felizes, alegres, regozijando por ter sido açoitado pelo nome de Jesus. E muitas das vezes hoje a gente está açoitado pelo Evangelho, pelo nome de Jesus, por ser um cristão. Açoitado no sentido de quê? De ser maltratado. Ser maltratado em diversas áreas da vida. E muitas das vezes, em vez da gente estar se alegrando, a gente está aprendendo com Jesus, praticando o que está escrito, a gente vai murmurar e reclamar, e Jesus ele não aceita isso. Aqueles homens estavam alegres por sofrer afronta pelo nome de Jesus. Eles saíram dali contentes por estar ali no nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, sendo açoitado, sendo perseguido. Então nós temos que nos alegrar. Nós temos que bem dizer. Nós não podemos nos abater por causa das afrontas, por causa dos problemas, seja o problema na saúde, seja o problema na vida financeira, seja problemas muitas das vezes espirituais, às vezes a gente se encontra atribulado, seja por problema em casamento, problemas na vida sentimental, conjugal, que é no casamento. Nós não podemos baixar a cabeça e estar reclamando. Nós temos que buscar a presença de Deus cada vez mais, nos alegrar, permanecer na presença de Deus, ser exemplo para outras pessoas, porque os apóstolos ali, eles estavam ali sendo exemplo. As pessoas que queriam abater e destruir, entendiam que não podia destruir eles. Deus estava permitindo aquilo ali para eles saberem. Foi o que Gamaliel disse: se esse homem é de Deus, se essa obra é de Deus, se esse conselho é de Deus, vão se achar lutando contra o próprio Deus. Vocês vão se achar lutando contra o próprio Deus. Então vale a pena a gente andar na presença, vale a pena a gente buscar a Deus, vale a pena a gente não esmurecer, a gente não parar, a gente não desistir. E outro exemplo do servo de Jesus, o apóstolo Paulo, Silas, onde a gente vê que Deus tem falado com a gente diversas vezes a respeito de Paulo e Silas. Aqueles homens estavam em um lugar que eles estavam ali, as autoridades ali daquela cidade ali, da época, botou todo o povo contra Paulo e Silas, dizendo que ele estava pregando ali coisas que eles não podiam aceitar. Dizendo que ele estava pregando ali doutrina que eles não podiam aceitar. Por quê? Porque ali pessoas tinham saído das mãos
das mãos de Satanás, a pessoa liberta. Uma mulher que eles ganhavam dinheiro usando ela, com espírito maligno, espírito de adivinhação. E quando o apóstolo Paulo chegou ali com Silas, e ia ali para a casa de oração, ele um dia ali, ele entendeu que era um espírito maligno, que até exaltava ele, ao servo do Deus Altíssimo, mas ele entendeu que ali não vinha da parte de Deus. Ele entendeu que era um espírito maligno, e ele repreendeu aquele espírito maligno, e aquela mulher foi liberta. E por aquela jovem ser liberta, eles foram perseguidos, eles foram presos, chicoteados, eles foram ali todo cortados de chicote, foram presos ali na prisão, com correntes. E o que é que está escrito? O que era que aqueles homens estavam fazendo? Aqueles homens estavam orando a Deus e cantando louvores. Orando a Deus e cantando louvores. E muitas das vezes a gente não tem aprendido isso. Muitas das vezes a gente tem só reclamado. Muitas das vezes quando a gente é açoitado, a gente fica reclamando em vez de falar com Deus. Tem pessoas que ela vai falar com muitas pessoas a respeito do que está passando, do que está vivendo, contando a quem não deve contar. Muitas das vezes está contando até os seus adversários, pessoas que não gostam, está comprando, para saber se realmente está dando certo o que pessoas fazem, sendo usado pelo inimigo. E ela vem comprar para saber se realmente está dando certo. E as pessoas estão contando a sua vida para quem não deve contar. A gente deve contar para quem Deus determina. Deus não é Deus de confusão. Pessoas que Deus escolheu para estar ali à frente do ministério. Pessoas que escolhidas por Deus, que não vivem em falsidade. Pessoas que realmente querem ajudar. Deus vai mostrar quem a pessoa deve falar. Mas não deve estar contando para qualquer um, para todas as pessoas. Não. Tem que falar com Deus, em oração, como Jesus ele manda. Entra no quarto e fala com o Pai em secreto, que em secreto o Pai ele vai responder. Então nós temos que estar mesmo falando ao nosso Deus, que era o que Paulo Silas estava fazendo, orando ao Senhor e cantando louvores. Jesus nos chamou para louvar e adorar o nome do Senhor. Nós temos que estar louvando o nome do Senhor. E louvar e adorar quando tudo vai tudo bem. Qual é o esforço que a gente está fazendo? Qual esforço a gente faz quando tudo está maravilhoso? Qual é o esforço que a gente está fazendo? Nenhum. Mas nós temos que fazer como a palavra do Senhor nos fala. Onde Paulo e Silas ali, todo machucado, e eles estavam ali orando e cantando louvores ao Senhor. Então que nós continuemos pregando o Evangelho, falando de Deus às pessoas, buscando ao Senhor. Nós temos que buscar a face do Senhor a cada dia. Porque se realmente está na presença, ninguém vai poder parar, ninguém vai poder desistir, ninguém vai poder fazer você desistir. Jesus ele chegou ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aquela família que ele amava, diz a palavra do Senhor. Ele o amava, aquela família. E diz a palavra do Senhor que uma certa vez Marta acolheu ele em sua casa. E Maria, ela ficou ali aos pés de Jesus, ouvindo ali os ensinamentos de Jesus. E Marta ficou preocupada com muitas coisas. E ela ainda veio reclamar, disse: Senhor, o Senhor não se importa que ela fique sem fazer nada, manda que ela venha me ajudar. E Jesus disse: Marta, Marta, se preocupa com muitas coisas e uma só é necessário. Uma coisa só é necessário. E que coisa necessária é essa que Jesus fala? Essa única coisa? Ele não está dizendo que Maria não tinha que fazer nada. Ele não quis dizer que Maria não tinha que se preocupar com os afazeres. Ele quis dizer que a única coisa necessária é nós ter a presença, é nós andar na presença. Nós precisamos andar na presença de Deus. E não tem como andar na presença e não obedecer a palavra do Senhor. Só anda na presença quem se esforça para obedecer a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos fala, é muito clara, a palavra do Senhor nos diz que o reino do céu é tomada pelo esforço. E o esforço é esse, nós obedecer a palavra. Jesus ele fala que se nós só fazer o bem, aquele que faz o bem pra gente, qual é o esforço que a gente está fazendo? Qual é o esforço que a gente está fazendo? Então Jesus fala que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos aqueles que nos perseguem. Porque ele dá o exemplo que Deus, ele manda para todos, para os bons e para os ruins.
E a vontade de Deus é que nós venhamos a ser perfeitos, está no contexto dessa palavra que é de Mateus. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a ser, né, ou seja, ser perfeitos, ou melhor dizer, nos aperfeiçoar, porque perfeito aqui na terra não tem como a gente ser perfeito aqui na terra. Mas nos aperfeiçoar a cada dia e a cada momento, e não tem outra forma a não ser nós se alimentando da palavra do Senhor. Não tem outra forma a não ser nós se esforçando para obedecer a palavra do Senhor. Não tem outra forma. Nós temos que Deus já deixou o modelo. O modelo é tipo esse que nós ouvimos, essa passagem que nós ouvimos agora. Aqueles homens que estavam sendo perseguidos, mas eram pessoas que andavam na presença, eram pessoas que tinham intimidade com Deus. Era homem revestido do poder de Deus. Mas para aqueles homens ser revestidos, eles tiveram que ficar no meio da tribulação. Onde Jesus disse para ele: fica em Jerusalém até ser revestido do alto. Até receber ali o revestimento do Espírito Santo de Deus. Se cumprir a promessa que estava escrita em Joel. Então, muitas das vezes, no momento de tribulação, no momento de ser revestido, tem muitas pessoas que ela perde o revestimento. Porque ela não está observando a palavra. Ela não está praticando a palavra. Ela não está esperando no Senhor com paciência. Então nós temos que esperar no Senhor com paciência. Se alimentando da palavra. Porque Jesus fala que nem só de pão vive o homem. E sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Toda palavra que procede da boca do Senhor. E quando foi que Jesus pegou do Velho Testamento e trouxe para o Novo Testamento? Foi no momento de perseguição. Foi onde o Espírito Santo, onde ele foi batizado, o Espírito Santo levou para o deserto. E foi lá onde ele falou que nem só de pão vive o homem. Então, é onde a gente entende. Antes de Jesus iniciar o ministério de poder, o Espírito Santo levou ele para o deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. Então nós precisamos entender que no momento mais difícil da tribulação, é que nós temos que buscar mais a palavra. Nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que nos aproximar mais de Deus. No momento de mais perseguição, nós temos que nos aproximar mais, buscar mais, orar mais, louvar mais, que foi o que Paulo e Silas fez. E normalmente a gente faz o contrário. No momento que a tribulação chega e chega mais intensamente, é no momento que nós nos afastamos. E não podemos nos afastar. Nós temos que buscar mais. Buscar mais, porque assim nós vamos ser revestidos. E depois de ser revestido, é como diz essa palavra, ninguém mais vai poder parar. Só no dia que Deus quiser levar. Até o inimigo mesmo ele vai usar para isso. Que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Onde ele estava preparando ali a ferramenta para poder imolar ali o apóstolo Paulo. Ele já sabia também. Mas ali aquele que estava fazendo, o carrasco que estava fazendo aquilo, se soubesse que ia mandar ele para o céu, eu acredito que ele não tinha feito isso. Mas ele não sabia que ali estava mandando ele para o céu. Então é por isso que nós entendemos que quando Deus quer, até o inimigo ele usa para poder transportar dessa terra para a glória. Amém? Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e a sua família em nome de Jesus. E continue nos abençoando aí através de clicar em seguir e deixar o seu ok. E que Deus continue abençoando cada vez mais todas as áreas da sua vida. E até a próxima mensagem em nome de Jesus. Fique na paz.